Hoje ele está 4 verdades sobre Mortal Kombat, aquelas que os fãs insistem em ser contra, mas adianto que algumas das coisas que falarei se trata de minha visão como fã. Vamos lá. Bihar não é vilão como Sub-Zero na era original. Algumas pessoas se enganam fácil em achar que o Bihar é um ser do mal antes de virar Noob Saibot, até pelo fato do Kuai Liang ser do bem de fato. Mas a real é que o Bihar não é vilão, ele é neutro, um tipo de anti-herói. Ele não matou Hanzo porque era mau, mas sim porque ele era de um clã de mercenários chamado Lin Kuei que faziam missões letais enviando o melhor guerreiro para a tarefa, que nesse caso é Sub-Zero. Hanzo também fazia parte de um clã assassino, e esse clã era o Shirai Ryu, rival dos Lin Kuei. Bihar nunca teve prazer na crueldade e nem por poder absoluto, ele apenas cumpria aquilo que lhe era ensinado, assim como Hanzo. Aliás, Hanzo também é um personagem neutro na era original ao contrário da segunda timeline em que ele virou bonzinho. Mas na era original ele é um anti-herói com tendência pelo bem. Tanto ele quanto Bihar são neutros na era original, e suas ações, mesmo que moralmente discutíveis, não os tornam 100% do bem ou 100% do mal. Voltando ao Bihar, Quan Chi queria ter ele ao seu lado para dominar o mundo, mas ele não aceitou. Outro motivo para ele não ser considerado vilão, e no torneio quando recrutado ele tinha a missão de eliminar Jitsung. Mesmo ele tendo aspectos que o tornam perigoso, isso não o torna mal. 2 Fen Liu Kang, Deus do Fogo, não é o mais poderoso da história. As pessoas vêm com essa ideia por causa do Mortal Kombat 11, pois o mesmo introduziu uma nova vilã que era para ser a mais poderosa da franquia, a terrível Titã do Tempo Crônica, que para muitos é a pior boss de toda a saga. E depois do final do 11 muitos acreditaram que Liu Kang Deus fosse o ser divino mais poderoso de toda a saga por possuir a coroa e a ampulheta do tempo em suas mãos. Mas mesmo com todo esse poder ele não é o mais poderoso. O mais poderoso se chama Onibin, também chamado de primeiro ser. Ele é o criador de toda a existência, tudo só existe graças a ele. É como se fosse o The One Above All. A sua essência foi responsável por criar tudo. Tempo é só uma fração do seu poder, assim como outros aspectos como o espaço. Liu Kang jamais venceria um ser desse, aliás ninguém. O Onaga no Deceptions não virou ser único por causa da derrota para o Shojinko antes que conseguiu destruir as Kamidogus graças ao auge alcançado, pois se virasse tudo chegaria ao fim e ele poderia apagar tudo com um só pensamento, inclusive seres como Onaga e Shao Kahn são influenciados pela essência desse ser. Mas infelizmente MK11 começou a bagunçar na mitologia como se eles quisessem que a gente esquecesse a lore antiga. Não é à toa que inventaram os titãs além do conceito mal feito de tempo que acabou introduzindo um multiverso desnecessário no jogo atual. E aí vem o Dominic dizer que Liu e os titãs estão acima do ser sem base alguma. Ele é o mesmo que disse uma vez que a HQ do 10 não é canônica, pois não soube responder a dúvida de um fã sobre a Mileena e a Scarlet, e o Ed já tinha dito antes que eram canônicas. Credibilidade zero para ele. E não é só o Onibin que é mais poderoso, Shao no final do Armageddon e o Blaze também estão acima do Liu Deus. É até duvidoso Liu sendo um deus elemental vencer uma titã como Crônica, mas como ele é o protagonista aí tem que ser o maioral. Num top 10 Liu fica em quarto atrás dos que eu citei acima dele. Número 13 Fen. A era 3D foi essencial para a saga. Infelizmente a era 3D é uma era injustiçada por alguns fãs que dizem que foi um flop e quase acabou com a saga, o que não é verdade, pois o que fez a Midway falir foi o fracasso de outros jogos feitos por ela, apenas Mortal fazia lucro. Para uma galera mais saudosista esses jogos envelheceram mal, mas para quem é fã esses jogos continuam bons. Eu falo assim porque algumas pessoas deviam reconhecer que essa era foi muito importante para a saga, algumas coisas evoluíram muito bem. Os personagens começaram a ter mais originalidade em seus trajes, a história ganhou mais camadas e evoluiu para melhor. A ideia da cripta surgiu no Deadly Alliance, e foi também nessa era que surgiu a ideia de jogar uma história e não só ler bios. No aspecto gameplay prefiro não entrar pois é bem opinativo. Tem gente que não curte esse tipo para saga que começou sendo 2D. No meu caso eu gosto desse novo tipo embora o 2D seja melhor. Meu favorito é o Deception e foi o que mais homenageou a era clássica.
Mas um ponto que usam para menosprezar essa era é por conta de personagens. Reclamam porque o Liu foi eliminado no Deadly Alliance e depois virou zumbi, e quando chega no próximo reclamam pela ausência dos outros mocinhos. Mas as pessoas têm que entender também que é preciso os personagens evoluírem. Eles não são perfeitinhos. Eles têm que ter a sua queda. É verdade que alguns personagens criados pela Midway não precisavam existir, mas grande parte foi fundamental para a lore e merecem mais espaço assim como os clássicos. E a Midway tem personagens tão bons quanto os principais ou até melhores como o Kenshi, que para mim é mais interessante do que o Kano. Mas é aquilo, por ser da era 3D ele automaticamente é ruim e inútil segundo uma galerinha. Mas no caso do Kenshi ele realmente tem sua base de fãs. Ele junto com Quan Chi são os mais famosos dessa era. E tem outros que também chamam atenção como o Naga e Vic. A era 3D teve suas doideiras mas fez muita coisa boa para a saga como eu disse. É nela que conhecemos a mitologia e outras informações relevantes para a narrativa. 4 Mortal Kombat 11 é superestimado. É um bom jogo mas deixou muito a desejar, tinha tudo para ser épico mas foi prejudicado. Do aquém do mas MK11 foi responsável por começar a destruir grande parte dos elementos. Começando pela história que foi onde tudo piorou com decisões desnecessárias e paias. Os conceitos de linha do tempo e titãs só serviram para encher linguiça e mais furos de roteiro. O 10 já tinha feito uma história ruim mas que ainda dava para salvar. Mas aí no 11 eles vêm com novos elementos que deveriam enriquecer a saga, mas só encheram linguiça, com uma boss patética eleita pior chefe da saga, e mais personagens novos desnecessários e sem carisma. Nem o Liu de volta no protagonismo salvou a história, tem seus momentos bons como a Kitana apesar de umas controvérsias, mas infelizmente os erros permaneceram mais altos. A história até melhora com o Aftermath, mas claro trazendo novos furos e a pior coisa de todas que foi o retcon da Sindel. Foi o auge da forçação de barra. Sindel sempre Os caras realmente queriam destruir tudo o que fizeram. Se não fosse a Sindel, o Shao teria invadido outros reinos, graças ao selo dela que ele ficou preso. Quem conhece a personagem sabe da importância dela para a lore que é enorme. Até no MK9 a Sindel é a mesma que conhecemos, mas no 11 mudam tudo por bobagem. No MK9 na história Shao cita o selo dela. Ela só volta porque foi ressuscitada por Quan Chi, lavagem cerebral nela. Aí do nada no 11 vem com essa ideia nova. Outras coisas também como o retcon desnecessário da Scarlet que antes era algo especial e depois foi empobrecida. Outros furos também como o fim do Hanzo pela Divorada daquele jeito, e também lutas forçadas e Senexo que também já tinha nos anteriores. O Aftermath foi a melhor parte da lore no 11 mesmo com as bizarrices que teve também. Não foi só a história que diminuiu o nível da qualidade, a ausência de personagens que eram para estar e a inclusão de alguns desnecessários também pesou. Syrax e Sector estavam na história mas não foram jogáveis. Ermac aparece na cripta mas não é jogável, entre outros. A gameplay acho mediana, para mim bem inferior ao anterior. Parece uma reciclagem só que piorada e mais lenta. Se no X já tinham diminuído a sensualidade das personagens, no 11 pioraram. No X estava legal e a Kitana, por exemplo, estava lindíssima e ainda tinha sua sensualidade mesmo não sendo super como no 9, mas no 11 virou baranga graças ao mimimi. Para mim o que fez o jogo ser bom além do gráfico foram as finalizações sangrentas e outras coisas divertidas que tem, customização e os bons personagens que tem. É um bom jogo comigo.